Olá pessoal, essa é a nossa 14ª aula do curso de História da Filosofia, Filosofia do Senso Comum, e na exposição de hoje eu continuo a apresentar a crítica do Reid à teoria das ideias, mais especificamente ao princípio da teoria das ideias, o princípio de que a mente entraria em contato direto com ideias e não com os objetos externos, ou seja, que as ideias, essas entidades, seriam os objetos imediatos de todas as operações da mente. Então, na última exposição, eu apresentei 4 das 5 reflexões do Reid contra esse princípio, contra o princípio ideal, e hoje eu apresento a última das reflexões, que é a segunda reflexão, na verdade, no texto do Reid, que eu deixei para tratar em uma aula separada, porque ela é mais longa e um tanto quanto mais complexa do que as outras 4 reflexões. Bom, parte 2 da nossa crítica da teoria das ideias, a segunda reflexão do Reid. Os filósofos nunca provaram a existência de ideias enquanto entidades na mente humana. Uma segunda reflexão sobre essa matéria é que aqueles autores que trataram das ideias geralmente assumiram sua existência como certa, como uma coisa que não poderia ser colocada em questão. Os argumentos para prová-las, quando mencionados acidentalmente, parecem muito fracos para admitir suas conclusões. Então essa é a crítica mais veemente do Reid ao princípio da teoria das ideias dos sistemas de Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley e Hume. Nenhum deles foi capaz de apresentar uma prova convincente, uma prova adequada de que existem ideias na mente, que existem essas entidades e que a mente entraria em contato com essas entidades e não com os objetos externos. Eles assumiram como certa a existência dessas ideias e jamais a colocaram em dúvida. Então as ideias nunca foram objeto de uma investigação profunda da parte dos filósofos. O Reid cita diretamente o Locke como um desses autores que assume como certa a existência de ideias e sequer apresenta um argumento, ainda que acidental ou involuntário, para provar que essas ideias existem na mente humana, que elas são os objetos imediatos das operações mentais. O primeiro argumento que o Reid descobre na história da filosofia, segundo ele, é o argumento apresentado pelo John Norris. E esse argumento seria dividido em 4 partes, e segundo o Reid, segundo a compreensão do Reid desse argumento, na primeira parte, o Norris teria dito: os objetos materiais existem sem a mente e, portanto, não pode existir união entre o objeto e o percipiente. A resposta do Reid: esse argumento é fraco até que se mostre ser necessário que na percepção deve existir a união entre o objeto e o percipiente. Então o ponto é que nenhum desses não está provado que para que a mente possa perceber os objetos do mundo externo, deve existir uma união entre a mente, aquela que percebe, e o objeto. Segundo argumento, a segunda parte do argumento, os objetos materiais são desproporcionais e removidos à mente por todo o diâmetro do ser. O Reid diz: não posso responder esse argumento porque não o entendo. Eu também, sinceramente, não o entendo. Terceiro, porque se os objetos materiais fossem os objetos imediatos da percepção, não poderia haver ciência física, de modo que os seres necessários e imutáveis seriam o único objeto de ciência. A resposta do Reid: embora coisas necessárias e imutáveis não sejam os objetos imediatos da percepção, elas podem ser os objetos imediatos de outros poderes da mente. Então, os seres necessários e imutáveis ele está falando, por exemplo, do conhecimento matemático.
das verdades matemáticas que são necessárias e imutáveis e que existiriam independentemente da vontade de Deus nesse sentido. Exista Deus ou não, exista o mundo ou não, as verdades matemáticas se manteriam verdadeiras. Então, o ponto da terceira parte do argumento do John Norris é esse. Quarto, se as coisas materiais fossem percebidas por elas mesmas, ou seja, sem o intercurso das ideias, elas seriam uma verdadeira luz para as nossas mentes, como formas inteligíveis de nosso entendimento e, consequentemente, aperfeiçoando-as e com efeito superior a elas. Se eu compreendi, o Reid diz, alguma coisa desse misterioso argumento, segue-se dele que a deidade não percebe absolutamente nada, porque nada pode ser superior ao seu entendimento ou ela seria aperfeiçoada. O que isso quer dizer, a meu ver, é que, de acordo com Norris, se a mente entrasse em contato direto com os objetos externos, ela estaria se aperfeiçoando a todo momento. Em cada percepção ela se aperfeiçoaria. Então, a consequência disso é que Deus não poderia perceber os objetos externos, porque assim ele estaria se aperfeiçoando também, o que é impossível porque Deus é perfeito. Então, haveria essa complicação na quarta parte do argumento do Norris. É complicado entender, foi complicado traduzir, é mais complicado ainda entender o que quer dizer essas quatro partes do argumento do Norris. O próprio Reid reconhece a dificuldade, mas seja como for, apesar dessa dificuldade, o que fica desse primeiro argumento é que a primeira tentativa de se defender, de se provar a existência de ideias, aos olhos do Reid, falha. No mínimo, é um argumento extremamente confuso e difícil de ser compreendido, e, portanto, seria difícil que nós pudéssemos aceitá-lo como verdadeiro. É um argumento composto de quatro partes obscuras e que, no final das contas, não é capaz de convencer o Reid de que as ideias existem e são os objetos imediatos das operações da mente. O segundo argumento em favor da existência de ideias. Esse é o argumento apresentado pelo Malebranche, que, contemporaneamente, os intérpretes costumam chamar de argumento da alma caminhante. Mais exatamente, quem dá esse nome ao argumento é um historiador da filosofia chamado John Yalton. E o John Yalton tem um livro de 1984 muito interessante, justamente sobre esse ponto que o Reid está fazendo referência, que é as interpretações ou os pontos de vista dos filósofos modernos sobre as ideias, a existência de ideias, de Descartes até Hume. Esse é o livro do Yalton. Ele critica bastante o Reid, dizendo que o Reid errou em muitos pontos de sua interpretação em relação ao conceito de ideias nesses autores, mas e eu discordo em alguns pontos do Yalton, mas é um ótimo livro e é um dos é o principal. Eu acredito que seja a principal fonte na literatura secundária para se compreender toda essa história dos sistemas ideais da modernidade, também chamado por alguns de via das ideias, por outros de véu das ideias, que é essa noção de que a mente humana entraria em contato apenas por ideias, que as ideias seriam um véu que cobriria a mente e não permitiria que a mente entrasse em contato direto com o mundo. Mas enfim, isso é apenas um dado, uma sugestão de literatura secundária, o livro do John Yalton. E o Reid não considera, durante a segunda reflexão, ele não considera o argumento como está exposto no texto do Malebranche. Ele passa direto ao modo como Samuel Clarke, outro autor do período, interpretou o argumento do Malebranche para que ele próprio defendesse a existência de ideias. Em um capítulo anterior dos Poderes Intelectuais, em que o Reid está considerando a filosofia do Malebranche, ele vai dizer o seguinte:
A ideia é que o Malebranche teria partido do pressuposto que não pode haver ação à distância, que na verdade é um axioma da física, da filosofia da natureza daquele período, dos séculos 17 e 18. Nenhum corpo pode agir sobre o outro à distância, precisa haver contato entre um e outro. E o Reid vai dizer lá nesse capítulo em que ele analisa a filosofia do Malebranche: a deidade, estando sempre presente em nossas mentes de uma maneira mais íntima do que qualquer outro ser, pode, na ocasião das impressões feitas pelas qualidades dos objetos externos sobre nossos corpos, fazer-nos descobrir suas próprias ideias do objeto. Portanto, vemos todas as coisas em Deus ou nas ideias divinas. Então a mente também só pode perceber, da mesma maneira que na física, na filosofia da natureza, só pode haver ação de um objeto sobre o outro se há contato, a mente também só poderia perceber aquilo ao qual ela estaria intimamente unida. Então esse é o argumento do Malebranche para provar que as ideias existem. Há o mundo de objetos materiais e há a mente. A mente não está em contato direto com esse mundo material. Contudo, a mente é capaz de perceber esses objetos materiais. E, de acordo com esse axioma da física, só pode haver ação onde há contato, é necessário que a mente humana perceba ideias. Ela entre em contato com ideias que representariam esses objetos. Contudo, no Malebranche há alguns outros pressupostos ou consequências. É uma teoria um pouco mais complexa, porque o Malebranche vai dizer, no final das contas, que essas ideias que a mente percebe, elas são ideias que se encontram na mente divina, na mente de Deus. As ideias, os seres humanos não são capazes de perceber as ideias que, na verdade, as ideias que os seres humanos percebem não decorrem dos objetos externos propriamente dito. Elas decorrem, elas vêm, os seres humanos percebem as ideias que se encontram na mente divina, porque a mente divina estaria presente o tempo todo a mente humana, ou seja, haveria esse contato entre a mente divina e a mente humana, e os seres humanos perceberiam as ideias de Deus. É um pouco complicado, eu também, sinceramente, não compreendo, não estudei o Malebranche. Isso é a interpretação do Reid, da filosofia do Malebranche, mas a mente humana estaria presente à mente divina e perceberia as ideias que estariam presentes na mente divina dos objetos externos na ocasião, e daí surge o ocasionalismo do Malebranche, na ocasião em que os objetos externos entrassem em contato com os nossos sentidos. É extremamente complicado, muito difícil, mas esse é o argumento do Malebranche para provar a existência de ideias, que é preciso haver contato direto e a mente só pode ter contato direto com ideias, e a mente está presente, a mente divina constantemente perceberia essas ideias na mente divina. O Samuel Clarke vai retomar esse argumento, e o Reid vai dizer, e esse argumento do Samuel Clarke, o Reid vai considerar durante essa segunda reflexão. O Reid vai dizer: a alma, sem estar presente às imagens das coisas percebidas, possivelmente não poderia percebê-las. Então tem essa parte do princípio, é o mesmo princípio de que só pode haver contato, só pode haver um corpo, só pode influir sobre o outro, exercer uma ação sobre o outro, onde há contato direto. Então a mente precisaria estar presente aos objetos externos para poder percebê-los, mas a mente não está, portanto ela precisa estar presente a outra coisa, a outra entidade, que são as ideias que representam esses objetos externos.
Uma substância vivente somente pode perceber onde ela está presente, seja as próprias coisas, como o Deus onipresente está para todo o universo, então Deus teria essa prerrogativa de estar presente a tudo, inclusive as substâncias materiais e, claro, as substâncias imateriais, como no caso do Malebranche. A mente divina está presente à nossa mente e por isso nós estamos em contato com a mente divina e podemos perceber as ideias presentes na mente de Deus. Ou as imagens das coisas, como a alma está em seu próprio sensório, ou seja, o argumento do Samuel Clarke, trocando em miúdos, é esse: a mente precisa estar presente aquilo que ela percebe. O Dr. Clarke, na passagem citada, menciona levemente, como razão de sua opinião, que nada pode agir ou sofrer uma ação quando não está presente mais do que ela pode estar onde não está. Novamente, em sua terceira resposta a Leibniz, seção 11, a resposta do Clarke ao Leibniz, estamos certos de que a alma não pode perceber aquilo para o qual ela não está presente, porque nada pode agir ou sofrer uma ação onde não se encontra. Então, partindo desse pressuposto, desse axioma da física, que um corpo só age sobre o outro se estiver em contato, os filósofos são levados à concepção de que as ideias são necessárias porque seria aquela entidade que estaria em contato direto com a mente, que não seria capaz de estar em contato direto com os objetos do mundo externo. William Porterfield também é um terceiro filósofo que defenderia essa mesma teoria da alma presente, da mente presente, que seria preciso a mente estar presente aquilo que ela percebe. Então ela só poderia estar presente as ideias. E o Reid diz: como o corpo age sobre a mente ou a mente sobre o corpo, eu não sei. E claro, essa é a posição do Porterfield. Contudo, estou realmente certo disso, que nada pode agir ou sofrer uma ação onde ele não se encontra. Portanto, nossa mente nunca pode perceber qualquer coisa senão suas próprias modificações e os vários estados do sensório ao qual ela está presente. Assim sendo, nossa mente não percebe o sol e a lua externos que estão nos céus, mas somente suas imagens ou representações impressas sobre o sensório. Não sei como a alma de um homem que vê essas imagens ou como ela recebe essas ideias de tais agitações no sensório. Contudo, estou certo de que ela não percebe os próprios corpos externos aos quais ela não está presente. Então, tanto no Malebranche, que é quem, segundo Reid, teria criado esse argumento, como no Samuel Clarke, como no Porterfield, a ideia é a seguinte: a mente precisa estar em contato com aquilo que ela percebe, e a mente não pode estar em contato com os objetos do mundo externo, portanto, ela teria de estar em contato com outra entidade para percebê-los. Qual seria essa entidade? As ideias. Esse é o argumento desses autores. Os dois pressupostos do argumento segundo Reid. Acho que deve ser admitido que nada pode agir imediatamente onde não se encontra, pois, concordo com Sir Isaac Newton, que poder sem substância é inconcebível. É uma consequência disso que nada pode sofrer imediatamente uma ação onde o agente não está presente. Portanto, assumo isso. Para tornar o raciocínio conclusivo, é necessário adicionalmente que... Então, o axioma da física, que diz que um corpo só pode agir sobre o outro se há contato, com esse axioma, no âmbito da filosofia da natureza, o Reid está de acordo. A primeira parte do princípio, do argumento do Malebranche, do Clarke e do Porterfield está correto. O problema é o segundo momento, o segundo pressuposto do argumento. Quando percebemos os objetos, quando percebemos os objetos, eles ajam sobre nós ou que nós ajamos sobre eles. Isso não parece ser autoevidente, tampouco encontrei alguma prova disso. Então,
A segunda parte do argumento, para que o argumento pudesse fazer sentido, é que se observasse, pudesse se provar que, no ato da percepção, a mente humana agiria sobre o corpo para percebê-lo, ou o corpo externo agiria sobre a mente humana. Aí, da mesma maneira que na filosofia da natureza, os objetos agem entre si e entrariam em contato. Então, o segundo ponto do argumento é que é o alvo do ataque do Reed. A mente sofre uma ação, os corpos agiriam sobre os poderes da mente humana, produzindo uma ideia que seria percebida pela mente. Isso no caso da mente sofrer uma ação. E o que o Reed diz? Quando dizemos que um ser age sobre outro, queremos dizer que algum poder ou força é exercida pelo agente que produz, ou tem uma tendência a produzir, uma mudança na coisa que sofre a ação. Se esse é o sentido da frase, tal como concebo que seja, parece não haver razão para afirmarmos que, na percepção, o objeto age sobre a mente ou a mente sobre o objeto. Então, a mente não sofre, nós não podemos dizer que a mente sofre uma ação. E da mesma maneira, como nós vamos ver adiante, não podemos dizer que a mente age sobre os objetos. Vejo pouca razão, em segundo lugar, para acreditar que na percepção a mente age sobre o objeto. Perceber um objeto é uma coisa, agir sobre ele é outra. Tampouco a segunda está incluída na primeira. Dizer que eu ajo sobre a parede ao olhar para ela é um abuso da linguagem e não tem nenhum significado. Sem termos de apelar a distinções lógicas, todo homem de senso comum reconhece que pensar em um objeto e agir sobre ele são coisas muito diferentes. Recapitulando, o argumento do Malebranche, do Clarke e do Porterfield estabelece que parte do pressuposto de que, para que a mente perceba algo, ela precisa estar em contato com esse algo, porque isso seria um princípio da física, um axioma da física que para um corpo agir sobre o outro é preciso que eles estejam em contato. Ele não pode agir onde um corpo não pode agir sobre o outro se não há o contato. Então, o Reed concorda com a primeira parte do argumento, que para que haja uma ação, para que entre uma e outra, é preciso estar presente, é preciso haver contato. O que o Reed não concorda é a segunda parte do argumento, porque, para fazer sentido, o argumento do Malebranche, do Clarke e do Porterfield precisaria deixar evidente de que maneira ou a mente, ao perceber, agiria sobre os objetos, ou os objetos agiriam sobre a mente. Nenhum desses dois pontos está claro. Portanto, o argumento desses filósofos para provar a existência de ideias, que a mente precisaria de entrar em contato com essas entidades para perceber o mundo externo, o argumento falha. Não é um bom argumento. A conclusão: como, portanto, não temos nenhuma evidência de que, na percepção, a mente age sobre o objeto ou o objeto age sobre a mente, mas fortes razões para pensarmos o contrário, o argumento do Dr. Clarke, que é o argumento do Porterfield e do Malebranche também, contra percebermos os objetos externos imediatamente, é demolido. E aqui o Reed vai dizer de onde eles tiraram essa compreensão, essa explicação do funcionamento da mente. Para o Reed, isso vem de uma analogia, isso é fruto de uma analogia justamente com a filosofia da natureza. O Malebranche, o Clarke e o Porterfield estariam fazendo uso de uma analogia do contato dos objetos do mundo externo entre si, um problema da filosofia da natureza, e eles estariam fazendo uma analogia com isso e tentando explicar o funcionamento da mente de maneira semelhante. E como nós vimos algumas aulas atrás, a via da analogia não produz conclusões verdadeiras, ou pelo menos a analogia não deve servir como o ponto de apoio principal para se defender uma conclusão. A analogia é provável no máximo,
mas jamais conduz necessariamente à verdade. Não é a ferramenta mais indicada para se produzir conhecimento, para se chegar à verdade a respeito de algum objeto ou fenômeno. Essa noção de que na percepção o objeto deve ser contíguo ao percipiente parece, assim como muitos outros preconceitos, ter sido descoberta por analogia. Em todos os sentidos externos, deve haver, como foi observado anteriormente, alguma impressão feita sobre o órgão do sentido pelo objeto ou por algo vindo do objeto. Uma impressão supõe contiguidade, portanto, somos levados por analogia a conceber algo similar nas operações da mente. Então, para que a gente possa perceber o objeto, é fato que os nossos sentidos, o nosso corpo, precisa entrar em contato direto com as qualidades dos objetos do mundo externo. Isso o Reid aceita. E isso que serve de analogia para se pensar o funcionamento da mente. A mente precisaria entrar em contato direto com os corpos, com os objetos externos, para poder percebê-los. Contudo, isso é impossível. E como eles pressupõem que pressupõem a necessidade do contato, eles estabelecem, eles criam essa ficção, essa hipótese, porque no final das contas é uma hipótese, e como nós sabemos, as hipóteses devem ser recusadas no âmbito da filosofia. Eles criam essa hipótese de que existem ideias na mente humana para explicar, a partir da analogia com os objetos do mundo externo, a percepção da mente dos objetos externos. Então esse é o problema. É muito natural conceber a contiguidade necessária entre aquilo que faz a impressão e aquilo que a recebe, entre aquilo que sente e aquilo que é sentido. E embora nenhum filósofo agora pretenderá justificar tal raciocínio analógico como esse, ele tem uma poderosa influência sobre o juízo enquanto contemplamos as operações de nossas mentes, somente quando elas aparecem através do enganoso intermediário de tais noções e expressões analógicas. Então, eu espero que vocês tenham podido compreender essa ideia do Reid de que o princípio ideal surge de uma analogia com o mundo externo. E resumindo, a posição do Reid é a seguinte: sobre essa analogia, nós sabemos que no mundo externo é preciso haver contato para que é preciso haver contato entre os objetos para que possa exercer influência sobre o outro. Isso os filósofos tentaram trazer da filosofia da natureza para o âmbito da filosofia da mente, para a explicação dos fenômenos mentais. De que maneira? Criando uma hipótese de que existem ideias que seriam aquelas entidades com que a mente entraria em contato ao perceber os objetos do mundo externo, porque a mente seria incapaz de entrar em contato direto com o mundo externo. Então, por isso é uma hipótese adquirida por analogia. No mundo externo, no mundo material, na física, explica-se desse jeito. Portanto, por analogia, no âmbito mental, deveria se explicar da mesma maneira. Contudo, a analogia é apenas provável, não é verdadeira, e o Reid a descarta. Segundo o Reid, nós não podemos fazer filosofia a partir da via analógica, muito menos de hipóteses. E por isso, essa segunda tentativa de se explicar, de se defender a existência das ideias, falha. O filósofo da mente não deve apelar a analogias. E aqui o Reid vai fazer uma concessão no sentido dos limites da investigação no âmbito da filosofia da mente. Quando deixamos tais analogias de lado e refletimos atentamente sobre nossa percepção dos objetos externos, devemos reconhecer que, embora estejamos conscientes de perceber os objetos, somos completamente ignorantes sobre como ela é causada. Então, Reid vai dizer no final, nós vamos chegar a esse ponto ao estudo da teoria da percepção do Reid, que a mente é capaz sim de entrar em contato direto com os objetos do mundo externo sem a necessidade de um intermediário, ou seja, de uma ideia. Contudo, de que maneira a concepção desses objetos externos
é criada na mente, de que maneira a mente é capaz de conceber esses objetos externos, isso é algo que o filósofo da mente não é capaz de explicar por enquanto. Então ele faz uma concessão no sentido de que a investigação tem seus limites. Nós podemos explicar a percepção, alguns aspectos da percepção, que nós percebemos, que nós acreditamos nisso, que nós somos capazes de conceber essas coisas nas quais acreditamos e percebemos. Contudo, de que maneira isso acontece, isso é impossível. Pelo menos no tempo do Reid, o Reid acreditava que aquilo a filosofia da mente não era capaz de explicar ainda. Sabemos tão pouco sobre como percebemos os objetos, quanto sabemos como somos feitos, ou seja, a origem, a nossa criação, das criaturas criadas por Deus. Se devemos admitir uma imagem na mente, ou que lhe seja contígua, ainda sabemos tão pouco sobre como a percepção pode ser produzida por essa imagem, quanto pelo mais distante objeto. E aqui é uma referência clara àquela outra reflexão que o Reid apresenta de que, ainda que nós estabeleçamos a existência de ideias, isso não explica o funcionamento da mente. Porque ainda assim, ainda que a gente acredite, defenda a existência de ideias, isso não tornaria a explicação da percepção mais clara. Bom, a mente entra em contato com essas entidades, com ideias. E daí? De que maneira nós podemos avançar no sentido de conhecer os fenômenos mentais? Como a mente percebe essa ideia? Como a mente como a mente é capaz de conceber esse objeto representado pela ideia? Então, para concluir o questionamento do Reid desse segundo argumento do Banlebranche, do Clarke e do Porterfield, ele é fundado, baseado em uma analogia, ele parte de um princípio, de um axioma da filosofia da natureza e tenta trazê-lo, e esse axioma é levado para o âmbito da filosofia da mente. Contudo, essa explicação não passa de uma analogia e a postulação da existência de ideias apenas uma conjectura, apenas uma hipótese. Então, esse segundo argumento falha da mesma maneira que o argumento do John Norris falhou. Ainda tem essa consideração do Reid sobre o senso comum, que antes apelara ao senso comum que havia da analogia. Portanto, por que deveríamos ser levados por uma teoria que não é fundada sobre evidência, nem, se admitida, pode explicar algum fenômeno da percepção, rejeitando os ditados naturais e imediatos daqueles poderes perceptivos aos quais, na conduta da vida, encontramos uma necessidade de nos submeter implicitamente? Ou seja, se o senso comum, a nossa constituição, a constituição da nossa mente nos leva a acreditar na existência desses objetos externos quando percebidos e que nós percebemos os próprios objetos e não ideias desses objetos, por que eu vou abandonar o senso comum e vou apelar a uma hipótese de que existem ideias, que a mente percebe ideias e não os próprios objetos, uma hipótese que não é fundada sobre a observação de dados, que é adquirida por meio de uma analogia do funcionamento entre o funcionamento da mente e o funcionamento do mundo material, do mundo natural. Por que abandonar o senso comum em favor dessa hipótese? Finalmente, o terceiro argumento em favor da existência de ideias é o argumento do Reid, do David Hume, cujo cerne, segundo Reid, seria esse. A mesa que vemos parece diminuir quando nos afastamos dela. Contudo, a mesa real que existe independentemente de nós não sofre nenhuma ação. Portanto, nada era apresentado à mente senão a sua imagem. Esses são os ditados óbvios da razão. Então, o argumento do Hume em favor da existência das ideias é muito simples, na verdade, de entender. É o mais simples dos três argumentos. À medida que nós temos um objeto externo diante de nós, à medida que nos afastamos dele, essa imagem do objeto transforma sem que o objeto externo de fato se transforme. Portanto,
A conclusão disso é que nós só podemos estar percebendo uma ideia, uma imagem desse objeto em nossa mente e não o próprio objeto, porque é claro que o objeto, ele mesmo, não se transforma à medida em que nós nos distanciamos dele. Então, o argumento é simples e serviria de prova de que existem ideias na nossa mente, porque elas se transformam à medida que nós nos movimentamos, de acordo com a nossa distância do objeto, a nossa posição do objeto, de acordo com a luz do ambiente. Nossas imagens desses objetos se transformam sem que os objetos eles mesmos possam se transformar. E aqui o Reid vai fazer uma distinção que, na verdade, ele apreende do Berkeley. Na teoria, o Berkeley tem uma obra em que ele apresenta a teoria da visão e ele apresenta essa distinção que o Reid vai retomar para explicar, para contestar o argumento do Hume. O Reid diz: a magnitude de uma linha é aferida. A magnitude real de uma linha é aferida por alguma medida de tamanho conhecida, polegadas, pés ou milhas. A magnitude real de uma superfície ou sólido por alguma medida conhecida de superfície ou de capacidade. Essa magnitude é o objeto do tato somente e não da visão. Nem poderíamos jamais ter tido alguma concepção dela sem o sentido do tato. O bispo Berkeley, acerca dessa explicação, chamou-a de magnitude tangível. Então aqui são dois conceitos, magnitude real, que é a magnitude tangível lá no Berkeley, e a magnitude aparente. Essa explicação do Reid não é tão clara, mas ela é muito simples. Magnitude real diz respeito ao objeto tal como ele é, independente da nossa percepção dele. A magnitude aparente é como nós percebemos esse objeto. Exemplos simples que o Reid vai usar na sequência. Qual a magnitude real do Sol? Ou seja, o tamanho real do Sol é várias vezes a dimensão, o tamanho, a magnitude real da Terra. Qual a magnitude aparente? Se nós olharmos para o céu agora, nós vamos ver algo desse tamanho. Então a magnitude aparente tem alguns centímetros, algumas polegadas apenas. A magnitude aparente, como nós percebemos esse objeto. E a magnitude real é incalculável, várias e várias vezes maior do que a Terra. Se se perguntar qual a magnitude aparente do diâmetro do Sol, a resposta é cerca de 31 minutos de graus. Eu não conheço essa medida, na verdade. Contudo, se se pergunta qual a magnitude real do diâmetro do Sol, a resposta deve ser tantas milhares de milhas ou muitas vezes o diâmetro da Terra. Então, aqui é a distinção entre o aparente e o real. A partir disso, é evidente que a magnitude real e a magnitude aparente são coisas de natureza distinta, embora o nome de magnitude seja dado a ambos. O primeiro tem 3 dimensões, o último apenas 2. Por quê? 3 dimensões e fazendo referência àquela explicação anterior de a magnitude real ser objeto do tato e não da visão. Com o tato, nós percebemos 3 dimensões. Com a visão, nós percebemos apenas 2 dimensões. Então, a dimensão o Sol possui 3 dimensões, na sua magnitude real. A magnitude aparente, 2 dimensões. Nós vemos, a nossa visão nos permite ver apenas uma tela. O primeiro é medido por uma linha, o último por um ângulo. Então, essa distinção entre magnitude real e magnitude aparente, que eu não tenho certeza se nós vamos poder voltarmos a essa distinção de agora em diante no curso, mas que ela tem umas implicações extremamente interessantes, sobretudo essa ideia de que a visão é apenas em 2 dimensões e que se nós acreditamos que vemos em 3 dimensões é porque nós aprendemos isso pelo tato. Então, o tato seria um sentido originário primário nesse sentido que nos permitiria apreender a 3ª dimensão, a profundidade. A visão, uma pessoa destituída de tato, teria uma vida em 2D, em 2 dimensões, porque ela apenas veria.
aí seria uma tela. Então não seria capaz de aprender a profundidade e a terceira dimensão. Mas enfim, eu não sei se nós vamos voltar a esse ponto, mas é bastante interessante a teoria do Reid dessas percepções que ele chama de percepções adquiridas, que são essas percepções que elas dependem de um conhecimento prévio do mundo adquirido pelo tato. Mas, enfim, para o propósito da sessão, é essa distinção entre magnitude aparente e magnitude real que permite o Reid responder ao argumento da mesa do Hume. A partir do que foi dito, é evidente que a magnitude real de um corpo deve continuar inalterada enquanto o corpo não é alterado. Estamos certos disso. Mas é do mesmo modo evidente que a magnitude aparente deve continuar a mesma enquanto o corpo não é alterado. Até agora, de outro modo, todo homem que conhece alguma coisa de matemática pode facilmente demonstrar que o mesmo objeto individual, permanecendo no mesmo lugar e inalterado, deve necessariamente variar em sua magnitude aparente de acordo com o ponto a partir do qual ele é visto, mais ou menos distante, e que seu comprimento ou largura estarão aproximadamente em uma proporção recíproca à distância do espectador. Isso é tão certo quanto os princípios da geometria. O que o Hume usa para provar a existência de ideias na mente é a alteração da nossa percepção da mesa à medida que nós nos distanciamos dessa mesa. A resposta do Reid, é a seguinte: a magnitude real da mesa, é claro, continua inalterada. Contudo, a magnitude aparente, como nós a percebemos pela visão, isso vai ser alterado dependendo das diversas variantes em que essa mesa é percebida. A nossa distância, a nossa posição dessa mesa, isso tudo se transforma, se altera à medida que nós alteremos a nossa posição em relação à mesa. A matemática, mais especificamente a geometria, é capaz de apresentar cálculos perfeitos, cálculos exatos, precisos de qual será a magnitude aparente de um objeto a determinada distância dos olhos que o percebem. Então, a priori, nós podemos inferir, a gente pode calcular o tamanho da mesa, o tamanho aparente da mesa, a magnitude aparente da mesa, de acordo com a posição dos olhos em relação à mesa ou à magnitude real. Se essas coisas forem consideradas, parecerá que o argumento do Hume não tem força para suportar sua conclusão, ou melhor, conduz a uma conclusão contrária. Ou seja, o argumento que a mesa continua o argumento do Hume de que percebemos ideias porque a nossa percepção se altera à medida que nos distanciamos da mesa, prova justamente o contrário, que existe uma mesa real e que nós percebemos de fato essa mesa e não uma ideia dessa mesa. O argumento é esse, que a mesa que vemos parece diminuir quando dela nos afastamos. Isso é, sua magnitude aparente diminui. Contudo, a mesa real não sofre nenhuma alteração, a saber, em sua magnitude real. Portanto, não é a mesa real que vemos. Admito ambas as premissas nesse silogismo, contudo nego a conclusão. Ele admite que a magnitude real permanece a mesma, inalterada, que a magnitude aparente se altera à medida que nos distanciamos da mesa. Ele nega a conclusão, ou seja, que não existe, que nós estamos percebendo a ideia da mesa e não a própria mesa. Observei que o argumento do Sr. Hume não apenas não tem força para sustentar sua conclusão, como ele conduz à conclusão contrária, a saber, que é a mesa real que vemos. Por essa simples razão, que a mesa que vemos tem precisamente a magnitude aparente que, demonstravelmente, ou seja, que a geometria demonstra, a mesa real deve ter quando colocada àquela distância. Em uma palavra, a aparência de um objeto visível é infinitamente diversificada de acordo com sua distância e posição. As figuras aparentes são inumeráveis quando nos limitamos a um objeto, sendo elas multiplicadas de acordo com a variedade de objetos. Então,
Portanto, essa é a resposta do Reid ao terceiro argumento apresentado pelos filósofos em favor da existência de ideias na mente humana. Ele critica, ele ataca o argumento do Norris, aquele argumento complicado dividido em 4 partes. Ele, na sequência, atacará o argumento proposto pelo Malebranche, retomado pelo Samuel Clarke e pelo William Porterfield, que é aquele argumento sobre a necessidade de da mente estar presente aquilo que ela percebe, ou seja, e como a mente não pode estar presente aos objetos, ela estaria necessariamente presente às ideias, a essas entidades. Reid mostrou de que maneira isso é apenas uma hipótese, na medida em que não é baseada em fatos, porque não se explica de que maneira a mente poderia agir sobre o objeto ou o objeto sobre a mente. Então, isso seria, se os filósofos chegarem a essa conclusão, foi apenas pelo uso de um recurso analógico, a via da analogia, trazendo um princípio da filosofia da natureza para o âmbito da filosofia da mente. E, por fim, o terceiro argumento, o argumento humeano, segundo o qual a nossa alteração da nossa percepção dos objetos externos seria um sinal, uma evidência de que nós percebemos ideias e não os próprios objetos externos. E o Reid mostra justamente o contrário, que pelas leis da geometria é demonstrável, é possível calcular com exatidão, com precisão, o tamanho de um objeto, da magnitude aparente de um objeto a partir do ponto em que a magnitude real do objeto se encontra, ou seja, a distância os olhos postos a 2 metros da mesa real, nós podemos saber exatamente a magnitude aparente por um cálculo matemático. Eu sei que ela terá esse tamanho. Se nos afastarmos, quanto mais nos afastamos, a mesa mais vai diminuindo de tamanho, e isso nós podemos calcular exatamente com a matemática, com a geometria, de modo que, segundo Reid, o argumento do Hume apenas prova o contrário, que os objetos reais não apenas existem, os objetos externos não apenas existem, como nós os percebemos diretamente e não por intermédio de ideias. E a conclusão do Reid: portanto, considerei cada argumento que encontrei apresentado em favor da prova da existência das ideias ou imagens das coisas externas na mente. Se nenhum argumento mais apropriado puder ser encontrado, não posso evitar de pensar que toda a história da filosofia nunca ofereceu um exemplo de uma opinião tão unanimemente mantida pelos filósofos a partir de fundamentos tão fracos. Portanto, chegamos aqui ao fim da nossa exposição da parte destrutiva da filosofia do Reid, da parte negativa da filosofia do Reid, que é o questionamento dos sistemas de filosofia dos filósofos, desde Descartes até Hume. Eu procurei mostrar nessas 3 últimas exposições, ou 4 últimas exposições, o que Reid entende como sendo a teoria comum das ideias, os sistemas ideais, que são esses sistemas de filosofia baseados sobre o princípio ideal, aquele princípio que diz que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente humana. Falei também de que maneira, segundo não apenas o Reid, como o Hume e o Berkeley, as ideias conduzem naturalmente a filosofia ao ceticismo, na medida em que as ideias, a aceitação, a admissão de que existem ideias e que elas são os objetos das operações da mente, em que medida isso torna impossível todos os outros conhecimentos, porque seria impossível inferir, a partir das ideias, a existência de outros objetos para além das próprias ideias. Depois me ocupei em apresentar a crítica do Reid, não as conclusões que os filósofos chegaram, não a conclusão de que não existe o mundo, que é impossível conhecer o mundo externo, é impossível conhecer outras mentes, é impossível conhecer a própria mente, mas a crítica do Reid é o princípio de onde essas conclusões são extraídas, que é o princípio ideal. O Reid apresenta 5 reflexões
4 delas eu tratei na última aula, e agora na exposição de hoje eu falei justamente do que me parece ser a crítica mais veemente do Reid e a mais contundente. Nenhum filósofo jamais conseguiu provar que existem ideias enquanto entidades na mente humana. Isso é uma ficção dos filósofos, é uma hipótese, e aqueles que tentaram, por acaso, apresentar argumentos em favor da existência dessas ideias, aqueles que tentaram fazer isso falharam. Nenhum deles conseguiu apresentar uma prova sequer de que as ideias existem. Portanto, de agora em diante, nós começamos com a parte construtiva da filosofia da mente. Eu diria que esse é o encerramento da segunda parte do curso. Na primeira parte, nós falamos da fundamentação da filosofia da mente do Reid, o que ele entende como sendo filosofia da mente, o método de investigação, as ferramentas, a questão do fundamento, da explicação dos termos e do estabelecimento dos axiomas da filosofia. Nós vimos de que maneira o Reid limpa o terreno, retira as filosofias, os sistemas de filosofia do século XVII e século XVIII, retiram esse do palco, mostrando de que maneira eles são falhos a partir do ataque ao princípio ideal, o princípio sobre o qual esses sistemas são construídos. De agora em diante nós vamos ver de que maneira o Reid constrói. Então, limpado o terreno, explicado quais são os fundamentos e limpado o terreno, agora é hora de construir, e de agora em diante é isso que eu faço. Vou apresentar o modo como o Reid explica os funcionamentos dos poderes, as faculdades da mente humana, assim como os raciocínios do Reid em favor da verdade de tudo isso que as faculdades da mente humana produzem, ou seja, de todo esse conhecimento que a mente é capaz de produzir. Reid vai argumentar em favor da verdade disso a partir do senso comum. E esses serão os tópicos das nossas próximas aulas.